Notícia. Cris. Isso é sempre verdade. Valeu, até mais. Quem está conosco na nossa entrevista do dia é a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, juíza eleitoral, que vai ficar responsável sobre a propaganda eleitoral. Doutora Quitéria, o Jorge Tais acabou de dar notícia aí do nosso debate. Qual a importância também de um debate, dos debates, dessas entrevistas nos veículos de comunicação, para o eleitor ter o discernimento sobre o que acontece, sobre suas escolhas? Toda a importância, né, Alexandre? Eu considero que todo e qualquer espaço em que os candidatos possam expor as suas ideias deve ser bem aproveitado pelo cidadão, pelo eleitor, porque é só a partir da compreensão das ideias que ele poderá desenvolver o seu discernimento e assim fazer as suas escolhas. Como eu disse no começo, o prazo da propaganda foi reduzido e esse é um argumento importantíssimo para que o eleitor, agora mais do que nunca, nesses 45 dias que se seguirão, prestigie ao máximo as oportunidades que tiver de conhecer as plataformas de propostas, as ideias, enfim, o plano idealizado por cada candidato. Doutora Quitéria, nós estávamos falando no começo aqui, a senhora falou do papel do eleitor, da responsabilidade do eleitor, e aí nós falamos no bloco anterior sobre o que pode e o que não pode na campanha. Bom, o eleitor percebeu alguma coisa em desacordo com o que a senhora falou, alguma coisa que ele acha que não está legal, que está irregular. Qual é o papel dele? Qual deve ser o procedimento dele? Veja bem, a Justiça tem por portaria nomeados alguns fiscais, mas é claro que esses fiscais, que são compostos pelos próprios integrantes da Justiça Eleitoral de todas as zonas eleitorais, esses fiscais jamais seriam suficientes para atender toda a extensão do nosso território e para acompanhar tudo que vai se dar no âmbito da propaganda eleitoral. Então, este papel pode ser também exercido pelo eleitor. E a Justiça Eleitoral quer, sim, concitar o eleitor, o cidadão blumenauense, a acompanhar todo o processo eleitoral, inclusive divulgando, denunciando, trazendo ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventuais irregularidades que tenha percebido. A única observação que precisa ser feita é que o anonimato não será admitido e nem denúncias por telefone. Então, a pessoa que quiser promover alguma denúncia, levar ao conhecimento do Poder Judiciário alguma irregularidade, poderá fazê-lo indo ao cartório eleitoral, que fica lá naquele prédio, logo na região central, atrás da prefeitura, onde fica o próprio fórum universitário, e lá vai ser tudo muito simples e rápido, porque já há um formulário pronto, onde ele em poucas linhas expressará o que tiver acontecido. Claro, ele se identificará, por isso é importante que leve o seu título de eleitor, porque precisamos anotar o número do título de eleitor e o CPF para bem identificá-lo. E esse processo da boa identificação serve justamente para evitar denúncias falsas, né? Então a gente quer ter certeza também da sua procedência. E com certeza tudo que for levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral será apreciado, investigado e julgado. Inclusive faremos um plantão permanente no próprio dia da eleição, de modo que todas as intercorrências criminais que aconteçam naquele dia sejam apreciadas e julgadas no mesmo dia. Quando eu me refiro a julgada, seria em relação à audiência que pode acontecer no próprio dia, e isso vai se dar lá no fórum. Normalmente a gente reclama um pouco da demora, da lentidão do Poder Judiciário, mas nos casos eleitorais, não, é muito rápido, Exatamente. Full time praticamente. Há uma prioridade conferida por lei para que os processos que envolvam uma questão eleitoral sejam apreciados e julgados. E essa prioridade, no que diz respeito à propaganda, tem uma razão de ser maior ainda, porque eu entendo que a propaganda irregular que permaneça por algum tempo, ela já alcançou o seu objetivo, a sua finalidade. Então, a justiça tem que ser quase que instantânea em relação à agilidade com que aprecia eventuais denúncias de irregularidades. Claro, aí eu me refiro ao que diz respeito à propaganda eleitoral e garanto que assim seremos, porque temos uma equipe montada já especializada para tratar os assuntos com a urgência e com a prioridade que a lei exige. Doutora Quitéria, Blumenau tem se notabilizado, pelo menos na última eleição, me lembro que isso funcionou bastante bem com relação para que a cidade fique limpa, que não jogue aqueles santinhos nos colégios eleitorais, que até hoje eu não entendo qual é a lógica do quem bolou isso. E novamente a Justiça Eleitoral está organizando uma campanha específica para orientar os candidatos, orientar os políticos e até também o eleitor a contribuir com isso.
Isso faz parte de um processo de conscientização que, como você bem colocou, não nasce agora. É o desenvolvimento de ideias que já vinham sendo observadas nas eleições passadas, né? E realmente na última eleição, Blumenau foi destaque pela limpeza das ruas. E isso que é conhecido como um momento extremamente desagradável, quando os panfletos que restaram de uma campanha são jogados nas imediações de locais de votação, isso não aconteceu na última eleição. E tudo aquilo que nós já conquistamos com a sabedoria popular, com esse bom discernimento do papel do cidadão e também dos políticos que estão, pelo menos, se candidatando a um cargo como esse, deve ser preservado. Então, nós queremos não retroceder. Nós queremos que aquelas conquistas permaneçam e que a gente evolua ainda mais. Então, o lançamento dessa campanha Blumenau Limpa, ela vem baseada nessa premissa da limpeza para que mantenhamos todo esse desejo de conviver numa cidade limpa, inclusive no curso de uma campanha eleitoral, e também vem associada ao desejo de uma Blumenau segura. Por isso, algumas das regras, alguns dos combinados feitos na última reunião com os representantes e partidos, trataram sobre aquele distanciamento em relação ao qual me referi, de 5 metros, com relação a todo e qualquer uso de bandeiras e também com a posição das mesas que servem de suporte para colocar o material de campanha quando se vai distribuir nas ruas, para que nada disso aconteça a menos de 5 metros das faixas de pedestre e das esquinas. E mantendo também esse distanciamento daí de 10 metros em relação aos pontos de ônibus para preservar a segurança do nosso cidadão e também a boa mobilidade na nossa cidade. Doutora Quitéria, tem gente que ainda desconfia das urnas eletrônicas e a senhora teve aqui gentilmente num encontro da Associação de Imprensa, a senhora defendeu bastante essa tecnologia. Por incrível que pareça, tem muita gente não, tem gente que ainda questiona a urna eletrônica e a senhora como juíza responsável também por cuidar da lisura do pleito num determinado segmento. O que a senhora, o que a Justiça Eleitoral fala desse mecanismo? Eu posso assegurar, representando a Justiça Eleitoral, que há uma lisura, que há uma absoluta integridade nesse processo de votação. Então, posso dizer que o processo de eleição de modo eletrônico, como se dá com a urna eletrônica, passou por inúmeros testes, por inúmeras investigações, de modo que há muito tempo já alcançou um grau de segurança máxima. E cada vez que eu participo de eventos diretamente lá no TRE, eu volto impressionada com a alta qualificação dos profissionais e com o elevado nível da preocupação que toda a equipe, agora eu penso no alto escalão e nas orientações que se seguem até o último escalão, aquele que lida diretamente com a urna, aquele técnico que vai fazer a configuração da urna, aquele mesário que vai receber o treinamento, enfim, toda a equipe eleitoral e nós próprios servidores e juízes eleitorais. Então, realmente, esta qualificação, esse treinamento e capacitação, todo ele disciplinado com maior cuidado. Veja você, Alexandre, que as urnas são configuradas previamente, depois de identificados os candidatos, né, que fizeram o registro, e esse software é lançado na urna de modo a permitir que no dia da votação, logo no início, seja impressa uma zerésima. A impressão dessa zerésima é a certeza mais clara impossível, né, de que nenhum voto consta naquela urna. Ao longo de toda a eleição, no dia da votação, há pessoas como o próprio presidente da sessão e os mesários que lá estão, sem contar na fiscalização que se dá por parte de todos os cidadãos e da própria Justiça Eleitoral, que acompanham com zelo, né, a vida daquela urna, o que acontece envolvendo aquela urna, de modo que no final do dia é promovido o fechamento da votação e esse material eletrônico, esse dispositivo será entregue diretamente nas mãos do juiz eleitoral ao final da eleição e a partir dali será contabilizado eletronicamente. Então não há a menor possibilidade de qualquer adulteração de resultados, mas tão somente da leitura daquilo que o eleitor quis expressar. Doutora Quitéria, agora sim para encerrar, mensagem final da Justiça Eleitoral para essa campanha que estamos começando a partir de terça-feira. Vai ser uma campanha bastante acirrada, é a campanha que decide os rumos da nossa cidade, da nossa aldeia, do nosso dia a dia. Qual é a mensagem que é possível passar?
Eu diria, Alexandre, que todos nós brasileiros temos passado por tantos problemas nos últimos tempos que temos amadurecido, né? Eu acredito que o cidadão, a pessoa, o ser humano, é na dor que nós crescemos. Então, todas as adversidades, todos os problemas que temos acompanhado pela mídia, acredito que tem nos feito pessoas mais conscientes. E é essa consciência que me faz acreditar que o eleitor saberá, sim, bem receber os candidatos, que ele terá interesse em ouvir as propostas e que nós possamos fazer desse momento eleitoral um momento privilegiado na história da nossa cidade, porque é, por certo, um dos capítulos mais importantes. Então, realmente, eu confio muito no trabalho realizado pela Justiça Eleitoral, confio principalmente no discernimento e na responsabilidade do eleitor. E acredito que juntos, Justiça e cidadãos, poderemos fazer o melhor possível de todo esse processo para que o resultado seja também o melhor. E que o melhor seja aquilo que puder respeitar ainda mais os direitos do cidadão que vive em sua cidade. Essa foi a juíza eleitoral Quitéria Tamanini Pérez, responsável pela propaganda eleitoral em Blumenau. A campanha começa amanhã. Doutora Quitéria, muito obrigado pela sua deferência, estar aqui comigo na Rádio Nereu Ramos. A gente sabe da correria do seu trabalho, não, a peleia está só começando, ainda tem bastante trabalho. Lhe agradeço do fundo do coração a sua presença aqui com a gente. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço a você, à Rádio Nereu Ramos, pela oportunidade e aos ouvintes por esta audiência. Muito obrigada. Eleitor, a partir de amanhã começa a campanha. 5 candidatos a prefeito vão pedir seu voto. Vários candidatos a vereador. Você é soberano, a sua escolha é soberana. Na sequência tem o bloco do esporte aqui no Jornal da Nereu, segunda edição.